Olá, olá, antigos Padawans desse multiverso. Gente, terceiro episódio de Obi-Wan Kenobi chegou pra nós aqui diretamente do Disney Plus e hoje, é claro, a gente vai falar sobre esse episódio e eu já peço desculpa, gente, porque assim, foi uma confusão com essa questão de agenda. Eu imaginei que os episódios iam sair nas sextas-feiras, como o primeiro episódio foi, os dois primeiros, na verdade, mas na verdade os episódios vão ser disponibilizados na quarta-feira. Como eu comentei nas redes sociais, lá no Instagram, inclusive se vocês não me seguem aqui, ó, já segue para não perder as atualizações, porque lá eu atualizo vocês mais rapidamente em tempo real. E quando eu descobri que Obi-Wan ia sair às quartas-feiras, eu fiquei pensando, Obi-Wan Kenobi vai dar conflito com Miss Marvel? A Disney vai realmente fazer isso? Porque são duas séries enormes, para criador de conteúdo vai ser bem complicado, mas vamos ver. Eu ainda não decidi como é que eu vou fazer as lives, até porque assim, hoje a gente viu o terceiro episódio, a gente tá exatamente na metade da série, então a série não vai se estender por muito mais tempo. Mas eu aviso vocês justamente lá. Então já segue aqui no link para não perder as atualizações das lives, dos vídeos que eu vou lançando aqui, porque lá eu tô sempre atualizando vocês. E também, se não são inscritos no canal, já se inscreve aqui embaixo, porque eu tô fazendo live agora toda semana sobre Obi-Wan. Semana que vem já estreia Miss Marvel e vai ter conteúdo sobre a Miss Marvel, também sobre a Kamala Khan, então não perde tudo isso porque tem muita coisa saindo por aí. E agora a gente vai começar falando sobre a parte sem spoiler. Então, para quem ainda não conseguiu assistir o episódio, pode ficar tranquilo, eu não vou dar nenhum spoiler desse terceiro episódio aqui. Mas eu posso dizer para vocês que esse terceiro episódio me deu uma esperança um pouco maior. Quem assistiu o vídeo da semana passada sabe que eu tinha comentado que os dois primeiros episódios me deixaram um pouco com os pés no chão, assim. Eles foram episódios ok. E pra gente considerar um personagem tão grande quanto Obi-Wan Kenobi com uma série ok, eu acho isso desprezar muito um personagem que tem muito potencial. Quem conhece ele do universo compartilhado, das partes que a gente vê nas animações, tudo, sabe que o personagem tem muita história pra contar. Ele é um personagem super importante, inclusive pros filmes, inclusive pra saga, vamos dizer assim, linear, aquela que todo mundo conhece, ou a grande maioria conhece. E começar com uma série solo do personagem de uma forma ok, eu acho que realmente não faz jus ao nome do Obi-Wan. Mas, enfim, como eu disse na semana passada, eu reitero aqui, eu tenho esperança de que ela vai melhorar. Esse terceiro episódio, na minha opinião, melhorou. Ele trouxe aspectos, ele conseguiu consertar alguns aspectos que eu tinha visto de problemas nos dois primeiros episódios, mas ele ainda mantém alguns. E o episódio realmente começa a ficar interessante, começa a ficar bom da metade pra frente. Então, até a metade, ele realmente continua o que a gente já tinha visto nos dois primeiros episódios, continua com aquela forma mais arrastada, com alguns problemas de roteiro que facilitam demais a narrativa. O roteiro realmente está trabalhando para que a história se desenrole. E não me entendam mal nesse sentido. Ele precisa funcionar, ele precisa ter um andamento para que a história continue, para que a história vá para frente, mas um grande detalhe, uma grande questão é o roteiro acabar ficando tão fácil ao ponto de que tudo que é desafio é resolvido com um piscar de olhos. E a gente vê isso em determinados momentos e existe uma construção de tensão nesse episódio que podia se estender por um tempo um pouco mais longo para que a gente realmente se sentisse agoniado, se sentisse tenso, mas não, as coisas são resolvidas muito rápido, as reviravoltas, assim como elas aparecem, a solução aparece tão rápido quanto, então existe sim uma questão bem complicada desse roteiro
que tá realmente sendo muito favorável aos personagens, e isso faz com que a história acabe empobrecendo um pouco. O que sustenta muito a narrativa é sim a interpretação do Ian McGregor, que continua entregando um personagem com uma perturbação que faz total sentido, que dá continuidade ao personagem. O que eu disse semana passada, que eu disse no resumão, volto a dizer, esse cara, ele tem o controle do personagem, ele entende o Obi-Wan, ele consegue trazer muito do que foi construído lá na trilogia prequel pra cá de novo, como se realmente fosse uma continuação. Então, isso consegue sustentar muito bem a narrativa, mas a história como um todo, a história em si, ela puxa o seu tapete, assim, não num sentido bom, na verdade. Ela acaba se auto-sabotando por facilitar muito a narrativa, por facilitar muito os conflitos. Então, isso foi uma coisa assim que eu reassisti aos 2 primeiros episódios depois, e aí hoje assisti a esse episódio e percebi mais essa questão que eu não tinha comentado. Eu tinha comentado, mas bem brevemente, assim, bem superficialmente na semana passada, e agora eu reitero que, pra mim, o episódio, ele tá muito favorável aos protagonistas, aos personagens, tudo é muito cômodo, tudo é muito facilmente solucionável, e isso empobrece a própria narrativa, a própria contação dessa história, desse personagem tão importante. Mas nós temos surpresas aqui de novo, e a surpresa que eu me refiro aqui não é a surpresa óbvia que a gente sabe que ia aparecer, tem uma outra surpresa que eu vou falar na parte com spoiler, mas gostei das surpresas, acho que elas foram bem encaixadas, acho que elas funcionaram bem para a narrativa, não estragaram o que a gente tinha. De novo, são coisas que a gente já tá esperando. Quem tá mais ou menos por dentro do universo sabe que isso ia acontecer, mas eu não vou dizer, né? Não vou dar spoiler aqui ainda. Mas, enfim. De novo, Obi-Wan é uma série que ele tem expectativas, tem coisas que a gente sabe, estruturas que a gente já sabe que vão aparecer, e elas estão aparecendo. Então, nesse sentido, eu não acho frustrante, eu não acho nada ruim, assim, porque realmente ele tá seguindo o que ele se propôs, o que ele prometeu, mas a forma como isso está sendo executado, eu acho que não tá funcionando. Eu vi muita gente criticando a questão das cenas de ação, e é uma coisa que tinha me incomodado, mas não era um ponto principal na minha análise, assim, no meu conceito. Mas eu acho que vale ressaltar aqui também, né? Eu concordo, assim, com o pessoal que veio falar que as cenas de ação estão... elas estão num ritmo muito estranho, elas estão lentas, elas não estão realmente mostrando um conflito, uma tensão. De novo, como eu disse, ele cria tensão, mas logo em seguida ele já resolve, e algumas coisas ficam, enfim, supérfluas, porque justamente não existe uma dificuldade na história. Então... Enfim, o episódio melhorou, eu acho que tá melhor do que os 2 primeiros, mas ainda tem uma questão ali que incomoda, que ainda não tá digno do que é o Obi-Wan. Infelizmente a série tá na metade, e até agora ela não entregou algo que realmente faça jus a esse nome tão importante da saga Star Wars. Não sei o que vocês acham. Quem tá assistindo até aqui sem spoiler, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando disso, desse desenrolar da narrativa, parte com spoiler. E, enfim, vamos agora entrar então na parte com spoiler, estão avisados? Sim, gente, este camarada aqui do lado, este cidadão apareceu, chegou finalmente, e que assim, é um spoiler, mas também é um spoiler que, como eu disse, já era um spoiler esperado. Não é nada fora do que a gente já sabia. A gente já sabia da escalação do Hayden Christensen para voltar a viver o personagem. Então, a construção do Darth Vader, a construção desse vilão, eu acho que é uma construção muito bem feita. Deixa eu só... Aqui. É uma construção muito bem feita, né? Eu gosto muito da criação de tensão do personagem, mas vamos falar em volta desse personagem.
eu ainda não consigo... não consigo... Não é gostar exatamente, mas eu ainda tenho uma questão com a Riva que... eu acho que ainda tem coisa que ali não tá bem explicada dela. Agora, olhando esse terceiro episódio, pensando já desde o primeiro, tá muito claro que o objetivo dela ela quer se tornar a grande inquisidora e ela quer impressionar o Darth Vader. Ok. Mas eu achei isso uma motivação tão... É uma motivação digna, eu acho que é uma motivação que funciona, mas o primeiro episódio me dá muito a impressão de que ela tem alguma questão com o Obi-Wan. Ela deixa uma sensação de que alguma coisa aconteceu entre esses dois personagens, entre a Riva e o Obi-Wan, para que ela tenha esse ódio por ele, especificamente por ele. E aí, quando a gente tem o desenvolvimento do segundo episódio, ok, aí não tinha muito explicado, aí eu tava esperando que ela ia explicar isso no terceiro episódio. E aí agora, no terceiro episódio, a gente entende basicamente que ela só quer pegar o Obi-Wan, ela tem essa sede por capturar o Obi-Wan Kenobi, porque ela quer impressionar o Darth Vader. Me dá a impressão de que se criou um monstro, se criou uma tensão muito grande para uma justificativa que é ok, para uma justificativa que é base assim, né? É básica, ela não tem questões específicas. Porque os outros inquisidores, eventualmente, também querem isso. A gente tem o terceiro, acho que é o terceiro irmão, se eu não me engano, ou ela é a terceira irmã? Não, enfim. Mas tem aquele outro inquisidor que tá com eles, que também tem essa vontade de ser o grande inquisidor, mas ele não deposita todas as fichas ou todo o ódio dele em cima de um Jedi. Ele deposita na questão de seguir o que o Lord Vader manda. E aí, quando a gente tem a Riva, que além de querer seguir, ela tem um ego muito maior e faz as coisas por conta, e tem esse objetivo claro que é ir atrás do Obi-Wan, eu sinto que alguma coisa tá mal explicada, tá mal resolvida. E eu acho que, assim, a gente já tá na metade da série, não sei. Eu ainda tenho uma impressão de que talvez eu possa me surpreender. E eu tô realmente esperançoso. O Érico Borgo, que é um dos maiores influenciadores, é uma das grandes inspirações para mim, assim, na criação de conteúdo. Ele falou na semana passada que, enfim, nós fãs de Star Wars, a gente tem a esperança, a gente tá lá, mesmo que as produções não tenham seus problemas, que as produções tenham questões que sejam extremamente questionáveis, a gente tá lá, a gente é fã, a gente tá lá pra ver aquilo dali se concretizar. Então, tudo isso pra dizer que eu estou aguardando uma resolução, eu estou aguardando entender a Riva, porque até agora, pra mim, ela é simplesmente uma personagem que criou uma bolha, criou um monstro ao redor dela, mas ela em si é fraca, não tem a substância que ela representa e que ela demonstra. Então, tenho essa esperança. Enfim, desabafo sobre a Riva porque, enfim, eu não gosto dessa construção psicológica da personagem. Eu vi muita gente, eu acho que é legal também trazer isso pra live, porque o próprio Ian McGregor fez um vídeo, uma nota oficial nas redes sociais dele, criticando as pessoas que foram à internet criticá-la e criticá-la de uma forma racista, não pela personagem, pela interpretação, e isso eu acho, assim, gente, é complicado, mas a minha vontade é de dizer, gente, a gente tá em 2022, a gente tá, sabe, por que as pessoas ainda insistem em criticar umas às outras, usando questões de sexualidade, questões raciais, questões de gênero. Gente, pra onde que a humanidade tá se encaminhando com isso, né? Eu não quero levar a live pra esse lado, assim, mas quando eu vi isso, eu não consegui acreditar. Eu tenho realmente minhas diferenças, eu não gosto muito da personagem, como eu disse, eu acho que ela não tá bem trabalhada ainda. Agora,
usar uma argumentação racista para desmerecer o trabalho da artista, desmerecer a criação da personagem, porque foi uma personagem criada para o universo de Obi-Wan Kenobi, para essa série, é totalmente esdrúxulo, é totalmente irracional, é estúpido. Então, total repúdio a esse tipo de crítica. A gente critica as obras que a gente gosta, a gente critica num sentido de realmente querer ver essa construção de narrativa, de histórias, mas em nenhum momento a gente tem o direito de olhar para alguém e, por questões de identidade da pessoa, identidade racial, identidade de gênero, sexualidade, a gente não tem o direito de cometer um crime, porque isso é crime, de discriminação e de ofensa, de ataque. Então, enfim, acho que é legal, é importante, eu tô aqui também por isso, assim, para colocar algumas posições, eu acho que isso é importante a gente ressaltar sempre. Mas, enfim, falei da Riva, dessas questões psicológicas da personagem que ainda não me agradam, assim, que eu ainda sinto uma falta. E aí, vamos falar um pouco da Leia, né? Eu acho que, de novo, ela continua tendo um carisma, ela é uma personagem que consegue conquistar, mas tem uma questãozinha ali que eu acho que ficou... O roteiro deu uma... Assim, quem é que vai largar uma criança... O final do episódio, quem é que vai largar uma criança como a Leia pra ir atrás do Obi-Wan, que é um antigo Jedi? Tudo bem que no episódio ele fala também que ele já não é mais como ele era antes, mas aquele final de episódio ali, deixando a Leia sozinha, pra mim aquilo dali foi... Foi preguiça de roteiro, assim. Foi... Realmente o roteiro precisava deixar ela sozinha pra que a Riva fosse pegar ela e, enfim, alguém fosse ajudar o Obi-Wan. Então, não sei, não gostei desse ponto. Acho que isso aí também empobreceu de novo a narrativa. Mas, aí vamos falar sobre o grandioso encontro entre Obi-Wan e Darth Vader. E, antes de falar sobre esse encontro, a grande surpresa que ficou para esse episódio não foi o retorno do Darth Vader, não foi o retorno do Hayden Christensen, porque a gente já sabia que ele ia voltar. Para mim, a grande surpresa foi que a dublagem, se vocês assistirem legendado, né, nem que seja só um trecho, volta a ser a dublagem do James Earl Jones, o original, o dublador original do Darth Vader, que também dublou o Mufasa na versão original. Então, foi realmente, assim, uma surpresa. Ninguém tinha falado sobre isso, não existia essa especulação. Então, foi realmente uma surpresa muito legal ouvir aquela voz imponente, aquela voz forte de novo, que consegue construir o personagem. O personagem, ele é também forte por causa dessa voz tão icônica. Além da respiração, é claro, essa voz forte. E aí, o grande embate entre Obi-Wan e Darth Vader. Achei que foi muito bem colocado, funcionou bem. Acho que ele foi respeitoso com o episódio 4. Até então, né? Vamos lembrar que a gente tá na metade da série, tá? Mas vamos pensar que esse vai ser o encontro, o grande embate deles. Porque eu acho... na live passada eu tinha comentado que eu achei que a gente não ia ver eles realmente se encontrando. Talvez esse tenha sido o encontro, tá, gente? Talvez. Eu acho que esse daí vai ser o encontro, porque assim, se eles fizerem mais uma grande luta entre os dois, eu não sei, tem as artes conceituais que mostram eles lutando num lugar de lava, assim, que remete muito ao episódio 3. Eu tenho um pouco de receio disso, tá? Não gostaria de ver, só se fosse uma coisa imaginativa. Por muito tempo, por alguns minutos, eu pensava que essa perseguição do Darth Vader atrás do Obi-Wan era uma coisa meio psicológica, assim, era uma coisa meio... eles estavam num plano da força e eles não era a realidade. Mas aí a gente descobre que é a realidade mesmo, então... enfim, foi o encontro, ok, mas... eu acho que ele foi bem dosado no sentido de que o Darth Vader, o Anakin, mostrou toda a capacidade, tudo que ele construiu nesses 10 anos antes desse encontro. E a gente viu que o Obi-Wan tá realmente fraco.
Ele realmente tá descrente, tá sem esperança na força, sem esperança nos Jedi, porque a luta dele basicamente foi se defender dos ataques do Anakin. E todos os momentos que ele tentou chamar, até agora, que ele tentou chamar o Qui-Gon, né? Que agora eu vou falar, quer dizer, essa é a pronúncia em inglês, né? Eu não lembro como é que ele fala em dublado, mas enfim. Toda a questão dele falar com o Qui-Gon mostra de novo que ele tá totalmente desconectado da força. Que ele quer, mas ele não consegue. Ele perdeu toda a conexão que ele tinha com a força, com essa energia, deixou de existir. Então, essa construção agora, no quarto e no quinto episódio, eu quero ver. Para que uma eventual batalha final com os Inquisidores mostre um Obi-Wan forte de novo, capaz de se defender. Porque aqui a gente não viu ele capaz. Ele tá bom. ele tá bom de tiro, tá bom de combate, mas no que diz respeito à força, e também, né, vale ressaltar que existe uma questão psicológica muito forte, existe um gatilho ali muito forte dele olhar pro Darth Vader, olhar para aquela imagem e lembrar do Anakin, lembrar de tudo, e isso é muito bem trabalhado na série. Essa questão psicológica eu acho que tá funcionando muito bem, que tá mostrando mesmo o personagem, e como eu disse, tem muito crédito disso em cima do Ian McGregor, né, que tá entregando bem o personagem. Mas, enfim, acho que a luta funcionou bem, tá legal, e é isso aí. A partir de agora é lutar com os Inquisidores, né? Porque a Reva pegou a Princesa Leia de novo, então, assim, o que o Obi-Wan vai fazer? Quem é que ele vai encontrar de aliado? O episódio fala na descrição, assim, basicamente Obi-Wan precisa encontrar aliados, ou Obi-Wan encontra aliados, alguma coisa assim. Então, será que nesse quarto episódio ele vai encontrar mais aliados? Ah, sim, eu gostaria de ver, e eu acho que pode ser que a gente veja, o Obi-Wan encontrando a resistência, né? O Obi-Wan encontrando a rebelião se formando ali, né? A Aliança Rebelde. Então, vamos ver. Tomara que isso aconteça, assim, e traga alguns personagens. Até o próprio Andor, nessa época, o Andor já existia. Talvez o Andor seja apresentado de novo, apareça em algum desses episódios como um dos líderes da resistência ali, da Aliança Rebelde. E aí, isso também já faz uma ponte lá para agosto, quando for lançada a série dele. Então, vamos ver. Vamos ver o que eles reservam para esses episódios. Como eu disse, são episódios que... Esse episódio, ele funcionou, ele melhorou, mas ele melhorou da metade pra frente. A primeira metade realmente ainda estava complicada, e a própria segunda metade, que tá mais interessante, tem uma construção mais emocionante, ainda conserva alguns probleminhas ali. Então, e a Deborah Chow dirigiu bons episódios de The Mandalorian, então assim, ela dirigiu esses 3 até agora, eu acho que ela dirigiu todos os 6. Tem alguma coisa que não tá sendo coesa, assim, não tá funcionando bem, assim, tem um problema sério ali de condução da narrativa. Mas enfim, gente, acredito que essas eram as minhas observações, falei bastante coisa hoje também, desculpa questão de áudio, enfim, quem sabe faz ao vivo, né, como já diriam os nossos mestres da televisão brasileira. E, enfim, agora vamos esperar que o quarto episódio consiga melhorar de novo. Quem sabe a série consegue finalizar de uma forma apoteótica, consiga realmente construir bem a narrativa. Eu ainda tenho esperança de olhar a temporada toda como algo coeso, porque pra mim, por enquanto, até a metade aqui, tem muita coisa que tá ainda perdida, assim. Mas e vocês, o que vocês estão achando? Já deixa nos comentários aqui embaixo. E como eu disse, não esquece de... Opa, para esse lado. Não esquece de me seguir nas redes sociais, porque lá eu tô atualizando como é que vão funcionar as lives aqui. Esse horário aqui
é o horário limite que eu tenho, então provavelmente esse vai ser o horário que vão acontecer nas quartas-feiras e eventualmente outro dia. Mas me deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando da série como um todo. E também, assim, não esqueçam de se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho, porque, enfim, aí vocês recebem notificação de tudo que tá saindo aqui no canal. E tem saído muita coisa, muito conteúdo, muito react, novos modelos de vídeo, novos modelos de produções. Então, assim, voltamos com força total, gente, tá? Muito obrigado pra quem ficou até o final e até o próximo vídeo, até a próxima live. Semana que vem, quarto episódio, e também Miss Marvel vai ter live, então fiquem ligados porque vai vir muita coisa boa. Tchau, tchau, gente!